Bem-vindo ao terceiro programa da série Um Lugar de Esperança. Nós já estamos aqui há 3 programas e hoje eu quero começar contando uma historinha da minha família. Quando Gabriel, meu filho do meio, tinha mais ou menos 5 anos de idade, nós morávamos em São Carlos, no interior de São Paulo. Numa tarde ensolarada, ele e eu saímos para dar um passeio, quando encontramos pelo meio do caminho uma senhora idosa, uma mulher chinesa. Eu não sei há quanto tempo ela vivia no Brasil. O fato é que ela falava muito mal o português, com um sotaque bem acentuado. No momento, a mulher falou alguma coisa comigo, enquanto os olhinhos do Gabriel, aqueles olhinhos espertos, sondavam cada uma daquelas palavras. Assim que nós saímos de perto da mulher, Gabriel cutucou a minha perna e perguntou: "Pai, essa mulher era chinesa?" "Sim", eu respondi. E ele disse: "Até que é fácil entender chinês, não é mesmo, pai?" Quem sabe alguém poderia definir essa frase do Gabriel como simplicidade infantil. Mas eu prefiro dizer que aquilo era resultado de uma característica que só é natural nas crianças: pureza. Nada nesse mundo parece puro atualmente. A água, o ar, os alimentos, tudo está poluído. E o que dizer da mente das pessoas? Quanto de pureza se pode encontrar no coração do homem? Uma pesquisa nos Estados Unidos revelou que 3 crianças morrem por dia vítimas de abuso sexual. 6 se suicidam. Num mês, são 403 que são presas por uso de drogas e 1.420 que nascem de mães adolescentes. Uma criança que assiste 4 horas de TV aberta por dia assiste a 10.000 cenas de violência por ano. Como manter a mente pura quando somos tão expostos a cenas impuras? Nós, seres humanos, nos contaminamos tanto que chegamos até a questionar se a pureza é mesmo importante. Mas você tomaria água contaminada? Comeria alimentos contaminados? Ou gostaria de respirar ar contaminado? Então, por que motivo podemos chegar a pensar que nós mesmos não precisamos ser puros de coração? Para Deus, a pureza de coração é tão importante que no próprio santuário de Israel, ele deixou tremendas lições nesse sentido. Hoje nós conheceremos o outro móvel que ficava no pátio, o lavadouro ou pia. Tanto o altar de sacrifícios como a pia eram feitos de bronze. Quem entrasse no pátio veria em primeiro lugar o altar de sacrifício e, ao dar a volta nele e continuar em frente, um pouco antes da entrada da tenda do santuário, estava a pia. Como o ritual do santuário representava o plano de Deus para salvar a humanidade, nela os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés sempre que entravam nos compartimentos sagrados ou se aproximavam do altar para oferecer um sacrifício. O ensino básico dessa bacia é sobre a pureza que Deus pede daqueles que se aproximam dele. Ao usarem a água da bacia para se purificar, os sacerdotes estavam ensinando ao povo de Deus que não apenas nos perdoa no altar, mas que quer também remover o pecado de nossa vida. Deus se preocupa com a sua necessidade de ser puro. Deus não faz nada pela metade. Ao recebermos o perdão, Deus também quer dar pureza para vivermos como seus filhos no meio desta sociedade cada vez mais contaminada e impura. Eu sei que isso pode soar como uma teoria impossível de ser conseguida na prática. E com certeza você deve estar se perguntando: mas e na prática, como é que isso funciona? Preciso ter em mente o seguinte: Deus me salva de graça e me aceita como estou. Mas se eu permanecer do mesmo jeito, de nada adiantará o trabalho de Deus em mim. Deus me dá ferramentas, mas sou eu quem construo o meu caráter. Assim, o melhor é pôr mãos à obra e começar a analisar 3 aspectos importantes para que eu consiga ser purificado. Primeiro, pureza da mente. Esse primeiro aspecto que precisamos analisar é pureza da mente e do coração. É ali que nascem os desejos e as tendências que vão controlar a nossa vida e determinar o nosso destino. Precisamos nos lembrar de que a cada vez que nós semearmos um pensamento, colheremos um ato.
Se semearmos um ato, colheremos um hábito. Se semearmos um hábito, colheremos caráter. E se semearmos caráter, colheremos um destino. A televisão, o rádio, os jornais e a internet têm informado muito sobre muitas atrocidades cometidas por seres humanos contra outros seres humanos. Quando nós tomamos conhecimento de algumas dessas crueldades praticadas por pais contra filhos, por exemplo, maridos contra esposas, e outros tipos de violência doméstica e na sociedade em geral, é até difícil de acreditarmos que os autores dessas barbáries são seres humanos. Em geral, nós olhamos para essas coisas, criticamos e nos consideramos muito melhores do que aqueles que as cometem. Porém, antes de criticarmos os outros e acharmos que isso nunca vai acontecer com a gente, seria bom pararmos um pouco para lembrarmos de que a maldade e a violência, antes de se tornarem agressão física, nascem na mente e no coração de um ser humano. Muitos homens cultos que vivem lendo jornais e se espantando com o estado de impureza e maldade da sociedade, já se acostumaram tanto a agredir a esposa com palavras que já não conseguem enxergar que se enquadram no mesmo perfil daqueles assassinos. O conselho da palavra de Deus é que nós devemos purificar o nosso coração. O texto bíblico de Provérbios 4:23 declara: sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O apóstolo Paulo também nos aconselha a manter os nossos pensamentos cativos de Cristo, em 2 Coríntios 10:5.